Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós vascaínos. Nesta sexta-feira, um dia após mais uma derrota do Vasco da Gama, desta vez contra o CSE, que estava disputando lá o Z4. O Vasco viaja até Alagoas, joga no Repelé e perde por 2-0. E isso muito nos preocupa, porque isso dá esperança de quem vem atrás, lá em quinto, sexto colocado no campeonato, em alcançar o Vascão, que está ali no limite do G4. Mas você quer saber todos os detalhes da partida, aqueles comentários de torcedor para torcedor? Vem comigo até o final desse vídeo, logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marca e hoje você está no tradicional pós-jogo do Marca Vasco, aqueles comentários de torcedor para torcedor sem lenga-lenga. Hoje vamos falar então da derrota do Clube de Regatas Vasco da Gama por 2-0 contra o CSA. E assim o Vasco da Gama começa a se preocupar e olhar no retrovisor para a galera que vem lá do quinto colocado para o sexto colocado, e o CSA acaba lá ganhando os pontinhos para a sua fuga do rebaixamento. Pois é, mais uma vez o Vasco perde para aqueles que estão lutando contra o rebaixamento, e assim está perdendo pontos preciosos para dar tranquilidade para o seu acesso. Por isso que a gente tem que começar a ficar preocupado, e preocupado também porque é mais uma derrota fora de casa e é mais um jogo que não consegue uma virada. Isso me preocupa, é quando o Vasco da Gama tem que mandar no jogo, tem que propor o jogo, tem que criar situações para o gol. O Vasco completamente ineficiente neste quesito. Mas vamos aqui falar do jogo, mas antes daqueles pedidos tradicionais, largue um dedo no like, muito nos ajuda. Se inscreva neste canal, aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos praticamente diários, 7 horas da manhã, sempre com o assunto do Gigante da Colina. E hoje já lhe faço um convite, porque tem o Tribunal Esportivo do Marca, a nossa live tradicional de sexta-feira às 15 horas da tarde, de raiz, né? Lendo os comentários e conversando com você, torcedor, sempre sobre o assunto do Vasco da Gama. Hoje um pós-jogo do Vasco da Gama e outros assuntos extra-campo também, que sempre nos interessa aqui, principalmente no Tribunal Esportivo do Marca. Às 15 horas já te espero lá. Mas vamos falar aqui, antes, da classificação da Série B, como é que ficou, porque muito está nos começando a nos preocupar este acesso. Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série B, o Vasco da Gama viajou até Alagoas e perdeu para o CSE, se mantendo ali na quarta colocação com 42 pontos. O problema foi que a Tombense jogou contra o Sport e ganhou, subindo para 36 pontos, diminuindo a vantagem do Vasco para o quinto colocado, que era de 8 para 6 pontos. Então agora nós temos a Tombense com 36, o Londrina com 35 e o Sport Recife com 34 pontos. Vai correr com uma partida a menos, podendo alcançar os 36 pontos. Ou seja, 4 times que o Vasco da Gama perdendo acaba dando esperança para essa galera. E o problema é que o próximo jogo é contra o Bahia, lá em Salvador, daqui a quase mais de uma semana, 28 de agosto, às 4 horas, possivelmente até o jogo da TV contra o Bahia, lá um jogo difícil, onde eu prevejo mais uma derrota do Vasco da Gama. E assim, talvez essa distância diminua para 3 pontos. Olha como o jogo de hoje era importante, a vitória do jogo hoje deveria ser muito importante para o Vasco estar tranquilo. E agora a gente vai passar por esse sufoco, tendo que vencer jogos que acabam sendo difíceis. Bahia fora, Grêmio fora, Cruzeiro fora, o Sport vamos pegar fora. O Vasco está se complicando por completa incompetência da diretoria e desse elenco que foi montado por eles. Mas acredito que ainda vamos subir, porque a gente tem que fazer pelo menos umas 7 vitórias e ganhando os jogos dentro de casa já nos dá uma boa tranquilidade. Mas vamos aguardar os próximos jogos. A partida de hoje já foi marcada por 2 ausências do time. O Quinteiros, que estava ausente
por causa de suspensão sempre também, né? Joga 3, fica um fora, e isso acabou sendo decisivo para a nossa derrota, tendo em vista a falha do Danilo Boza, que ele entrou no lugar do Quinteiros, e a ausência do Marlon Gomes, que você vê ali que o ataque começa a ficar muito paralisado, porque o Figueiredo entrou no lugar. O time começa com a escalação do Vasco da Gama para esse jogo, foi Thiago Rodrigues, o Matheus Ribeiro, que será que a gente já pode? Ou ainda tem jogador mordendo a língua para falar mal do Matheus Ribeiro? Você tem o Anderson Conceição, você teve o Danilo Boza, que já adianto logo foi o pior da partida, coitado, falhou grotescamente, e você tem o Edmar, que é o Edmar, que nada produz no ataque. Por isso mesmo, quando a gente mais precisa de ataque, os nossos laterais são completamente inoperantes. Você tem o Yuri Lara, o Andrei, você tem o Nenê, e no ataque o Figueiredo, o inoperante também, ao meu ver, Raniel. Ele se esconde durante a partida, você não escuta falar em Raniel, e você tem o Alex Teixeira, que é uma pergunta que eu já começo a fazer: quando é que o Alex Teixeira vai estrear no Vasco da Gama? Porque até agora, nada. Até agora, nada. Já o segundo jogo do Alex Teixeira como titular, nada de Alex Teixeira em campo. Isso também está nos muito preocupando. O Vasco da Gama, infelizmente, sai já logo praticamente ali com um gol no início do jogo, e ele desmantela todo o time, porque é um time realmente incapaz de virar um jogo, porque é incapaz de produzir no ataque. Quando ele tem que propor o ataque, ele não consegue, continua sendo muito infrutífero. E aí você pode ter 90, 180 minutos que o Vasco da Gama não vai armar nada. O Vasco da Gama ainda no primeiro tempo leva um gol de uma falha bizonha do Danilo Boza, e o que eu acho engraçado, cara, não adianta. O cara era reserva de não sei nem mais onde. Aí a galera já estava querendo ele como titular. Talvez não adianta, essa galera é ruim. Meu irmão, você monta um time com o terceiro reserva, o lateral direito, que era o do Avaí, com o segundo reserva do Red Bull, com o primeiro reserva do América Mineiro, com a reserva do Internacional. Você quer que monte um time bom? Não vai, cara, não vai. E aqui eu já faço a pergunta para vocês: essa derrota é culpa de quem? Culpa do Emílio Faro, que demorou a substituir, porque eu falo isso com o Vasco, vira o jogo no segundo tempo, perdendo de 2-0 com o meio de campo inoperante, ele mantém o time para o segundo tempo. E no segundo tempo o CSA teve mais duas grandes oportunidades. No primeiro tempo ele teve outras oportunidades também, para até uma boa defesa do Thiago Rodrigues para aumentar essa partida. O Vasco poderia ter saído novamente goleado desta partida, e ele demora muito para substituir. É a culpa dele ou é a culpa dos jogadores, que afinal de contas, uma falha bizonha daquela do Danilo Boza, ninguém faz conta? Ou é a culpa da diretoria, que não montou um time decente e teve a janela, que tanto o pessoal falou, não conseguiu trazer qualquer reforço para o Emílio Faro poder fazer as substituições ali? A culpa é de quem? Emílio Faro, jogadores ou da diretoria? Eu quero muito saber. O jogo praticamente foi essa tônica do jogo todo. O Vasco tentando armar alguma coisa, não conseguiu armar uma jogada sequer, e o CSA perdendo mais 3 boas oportunidades para aumentar. Isso muito nos tem preocupado, que é quando o Vasco tem que propor o jogo, tem que virar um jogo, ele simplesmente não consegue. E emocionalmente isso talvez já esteja atuando, porque não é possível que a zaga se torne uma peneira, como é que a gente viu ontem contra o CSA. Enfim, galera, essas são as minhas observações durante o jogo. Eu acho que o pior da partida, a gente não poderia estar falando aqui do Danilo Boza, falhou grotescamente, e você viu claramente que ele ficou muito abalado naquele jogo. E, meu irmão, me desculpa, tá jogando o Vasco. Se você ficar abalado porque você falha contra o CSA, você imagina se estiver jogando uma primeira divisão com um time grande. Ah, meu irmão, não tem condições. Na verdade, todo o time foi muito mal. A gente poderia estar falando aqui do Edmar, que não avança, do Matheus Ribeiro, que não avança, o Nenê falhando até em escanteio, o Figueiredo sendo mais uma vez inoperante. Você pode tirar Figueiredo e botar Gabriel Peck, são os dois na mesma coisa. Você hoje até teve um Andrei Santos, que tem mais partidas que destrói, mas tem outra que parece que o salto começa a subir.
Enfim, o melhor da partida aqui eu vou falar até do Yuri Lara, que é um cara incansável, que eu acho que todo o time tem que ter. A gente sabe que o Yuri Lara é aquele jogador que pega a bola e tem que passar pro lado, mas que o cara destrói todas as partidas. E a comentarista da transmissão ainda estava falando que o Vasco da Gama, para ganhar, tinha que tirar o Yuri Lara e o Andrei. Meu irmão, se tirasse o Yuri Lara e o Andrei, o Vasco levaria uma bela de uma goleada. Mas aí também eu faço uma pergunta. Olha as substituições que o Emílio Faro pode fazer. Na verdade, a única que poderia melhorar o meio de campo ali era tirar, ou talvez o lateral esquerdo, botar o Paulo Vitor para fazer sua estreia, já que eles falam que é um lateral mais ofensivo. Você tira o Edmar, que não sabe cruzar, não consegue avançar da intermediária, para você meter esse garoto aí, para ver se ele realmente jogasse, ou você metia o Palácios. Essas são as alternativas que você tem para melhorar o time. A não ser aquelas substituições óbvias que entraram dessa vez, né? Bruno Tubarão entrou mais uma vez para quê? Para quê? Para que Bruno Tubarão? Para que foi contratado o Bruno Tubarão? Até agora não conseguiu fazer uma jogada. Os jogos não conseguiu fazer um chute perigoso ao gol. Porra, aí você mete Palácio também, que a única chance que ele teve, bica pra longe. Porra, aí você mete um Fábio Gomes, que também não jogou nada. Meu irmão, não dá, cara. Aí você mete também um garoto, o Reginaldo, com 18 anos, 19 anos que ele tem, esperando que mude o jogo. Não dá, meu irmão. Me desculpa, mas aí eu já vou responder pra você. Não acho que a culpa seja do Emílio Faro, não. Ele demorou pra substituir, poderia ter substituído, mas tu acha que ia fazer alguma diferença meter o Palácios nesse jogo? Sério? Tu acha que ia fazer alguma diferença meter o Palácios? Ou aquele Paulo Vitor lá que tá chegando aí de graça para o lateral? Você acha que mudar o lateral vai melhorar o time drasticamente pra virar um jogo e fazer 3 gols? Porra, não vai. Então, monta-se um elenco de jogadores de reservas e você tá esperando que eles joguem como titulares fossem. Não vão. É isso aí que a gente tem que aguardar. E a gente vai sofrer até o final do campeonato. E espero eu que a gente suba. Porque é uma segunda divisão fraquíssima. É uma segunda divisão muito fraca. E é onde o Vasco, minimamente organizado, sobe tranquilamente. Só que não consegue fazer o minimamente organizado porque contratou um bando de baranga. Só que a gente não pode falar porque é muito cedo. A Vascaíno reclama demais. Ela é leve. E daqui a pouco a gente vai morder a língua. Vai tomar no